Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixa o like, vai estar ajudando muito a gente aí nesse início de canal. E hoje estamos aqui com o Algo Verde, todos os créditos a eles. E sem enrolações, vamos ficar com o vídeo. Inclusive, pastor, muitos torcendo até pelo fim trágico dessa história toda para se locupletar, se beneficiar, por exemplo. Olha, eu não quero ser, mas se ele for preso, né? Para ser alternativa, né? Virar uma alternativa. Isso é de uma deslealdade, isso é de uma sujeira. Para nós que defendemos o presidente Bolsonaro, o senhor que encabeça, né, atendendo ao pedido do presidente Bolsonaro, colocando a sua cara a tapa, como o Bogo acabou de dizer, é tão triste ver isso, né? Desses abutres, dessas hienas, né, pastor? Olha, rapaz, eu falei para uma jornalista que disse assim para mim: pastor, o senhor não acha que Bolsonaro tem que sinalizar logo? Aí eu disse assim para ela: engraçado, vocês têm uma memória tão curta. Lula preso. Lula preso. Só no último dia do prazo do TSE, no último dia do prazo para indicar a candidatura a presidente, é que ele liberou o nome de Haddad. E ele preso. Vocês querem que Bolsonaro agora saia do jogo e aceite toda essa injustiça e fique, como quem diz, olha, eu vou ser condenado, eu vou ficar quietinho? Não. Falei, vocês têm memória curta? Eu não vi ninguém da imprensa dizer: Lula, você está preso, Lula. Quem é o cara, Lula? Tem que dar logo o teu nome aí da esquerda. Ninguém fez isso. E agora, por isso que eu digo, rapaz, eu fico com nojo dessa direita vagabunda, tá? Nós temos uma direita real e temos essa história que não é direita, é centro. Não é direita. Vai me desculpar, é centro. Esse centro aí que joga, para que lado? Tem carguinho para mim, tem ministério, nós vamos com você. Não tem? Não, e o governo está afundando. Então agora nós passamos a votar contra você. É isso que nós precisamos alertar o povo no período das eleições e denunciar essa gente, sabe? Que só está aqui como abutre, mais nada. Bolsonaro não tem que dizer nada, não tem que dar nome nenhum. E eu disse para ele, estou falando aqui para vocês que eu disse para ele: coloca a sua mulher, põe a sua mulher. E ela tem mais, depois de você, a mais bem colocada, vão pro pau. Não dá mole para ninguém, não. Eles querem? Querem me prender? É mesmo, é? Querem fazer covardia comigo? Então, a minha mulher vai me representar. Tá bom? É isso que vocês querem? Amigo, não tem que alimentar ninguém. Não tem. Eu estou dizendo aqui porque eu disse para Bolsonaro: tem que alimentar ninguém, não, meu amigo. Se a tua mulher não tivesse posicionamento político, Michele tivesse muito mal na pesquisa, não está aqui quem falou, assim mesmo, não diga nada. Não tem que indicar, não tem que concordar com nada. Sua mulher está bem posicionada? Tá. Depois de você, é a que ganha de Lula também. Depois de você, é a que está mais bem posicionada na pesquisa. Então, vamos embora. Vocês querem fazer covardia comigo? Vocês vão encarar a minha mulher. É isso. Meu amigo, os abutres estão aí. Sim. Nós não podemos dar carniça para abutre. Abutre não gosta de vivo. Abutre não gosta de carne boa. Abutre gosta de comer carne podre, estragada, que já não pode fazer mais nada. E Bolsonaro não está estragado. Ele tem força e tem mais. E tem mais. Se fizerem covardia com Bolsonaro, ele é o maior cabo eleitoral. Quem ele ungir vai ser presidente. Então, ele não pode dar esse mole agora para ninguém. Que não bom só presidente, assim, como deputado, senador. Que bom ouvir. Ele pôr a mão. Tudo. Exatamente. Perfeito. E outra, eu falo com o Bolsonaro, digo: Bolsonaro, por favor, nós temos que ser muito estratégicos nessas 2 vagas de Senado. Muito, muito, muito. Porque isso aí, amigo, eu ouvi por fontes não oficiais, quero ser bem honesto, tá? Mas eu converso com muita gente, então por isso que eu estou falando, né? Dizer o seguinte, que Alexandre de Moraes falou que se o Bolsonaro conseguir a maioria no Senado, ele pede aposentadoria e cai fora.
e acabou. Por quê? Para não tomar um impeachment. Porque ele sabe que toda essa covardia que está sendo feita, se Bolsonaro fizer a maioria no Senado, vai dançar. E ele sabe, por causa dessas covardias. Então, eu falei, Bolsonaro, você não pode brincar de dar teu nome para ninguém que você sabe que vai se vender, que vai ser dúbio. Não pode. É muito séria a eleição de senador. Pastor, então o senhor defende uma chapa para deputados e senadores de candidatos direita raiz? Eu defendo. Para apoiar, Bolsonaro tem que fazer isso, meu amigo. Principalmente para senador. É isso aí. Principalmente. Eu já vi vários analistas políticos dizerem a eleição mais importante de 2026 vai ser de senador. Porque vai decidir o futuro de democracia nesse país. Porque só o Senado pode encarar o STF, fora o povo. Então, ela é muito importante. Pastor, o seu convite novamente, a sua convocação novamente para o próximo domingo, pastor. Bem, domingo, 14 horas na Paulista, nós temos uma temática, não é? Justiça já. Quando você fala de justiça já no atual estado de coisas, está incluída a anistia, está incluída a liberdade contra toda essa injustiça que está sendo anunciada, que vai derrubar nossa liberdade, que não quer anistia de pessoas inocentes. Então, esse é um tema que engloba tudo. Não apenas a questão relativa a Bolsonaro, mas toda essa injustiça que está sendo cometida de cerceamento de rede social, de pessoas do povo sendo presas e condenadas a penas vergonhosas, a perseguição a Bolsonaro e nossa liberdade. Porque quando a justiça se manda, quando a justiça não é mais trabalhada, não é mais executada, meu amigo, a injustiça prevalece em todos os campos. Então, nesse domingo, a partir das 14 horas, na Avenida Paulista, vamos lá, gente. Opa, vamos marcar nossa presença. Você é muito importante. Cada brasileiro é muito importante, como você falou, principalmente São Paulo, né? Aqui o Sul Fluminense, Minas Gerais, Paraná, pessoal que está mais perto, que é mais fácil de chegar, não é? Até a Avenida Paulista. Vamos lá, que eu tenho certeza que é uma demonstração de cidadania, amor à pátria e pela nossa liberdade duramente conquistada. E nós temos uma carta constitucional que nos dá o direito de pensar, o direito de se manifestar contra a censura, contra tudo isso que nós estamos assistindo no Brasil. Pastor, muitíssimo obrigado mais uma vez. Domingo estaremos juntos. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe você. O portal Metrópolis escreve que o governo de Donald Trump aposta que Lula será derrotado nas eleições presidenciais do ano que vem, talvez até mesmo no primeiro turno, de acordo com interlocutores da Casa Branca. E Washington já tem um candidato favorito na direita para a disputa, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que tem sido visto com frequência nos corredores dos poderes executivo e legislativo dos Estados Unidos. Na quarta-feira, ontem, a Casa Branca tomou conhecimento da pesquisa que indica Lula ligeiramente à frente de Eduardo na disputa ao Palácio do Planalto, 41,6% e 39,1% respectivamente. Os números passaram a impressão de que Eduardo Bolsonaro é um candidato competitivo para 2026. O parlamentar é alinhado à Casa Branca nas relações bilaterais com o Brasil, na geopolítica global e também nas sanções ao ministro Alexandre de Moraes. O entorno de Eduardo acredita que essa simpatia do governo Trump pode fazer com que os Estados Unidos mergulhem de cabeça e deem apoio ao deputado em uma possível disputa presidencial. Integrantes da Casa Branca, ouvidos pela coluna de Paulo Capelli do Metrópolis, contudo, avaliam que uma interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira, mesmo que no campo retórico, pode provocar o efeito reverso e fazer com que Lula ganhe força. Por isso, Washington já tem um preferido para a disputa do Palácio do Planalto, mas medirá cada passo com cautela. Olha, rapidamente, que a pastora Jane Silva está pronta para conversar conosco, meu comentário vai na seguinte linha. Aqui. Nós não estamos falando de eleição. Não, muito maior do que isso. Nós estamos falando o seguinte: olha a força que Eduardo Bolsonaro tem aqui dentro, diante de tudo que ele tem mostrado e apresentado com relação aos abusos cometidos por Alexandre de Moraes e sua turma. Para mim, esquece a eleição, hein? Esquece a eleição.
para mim é um sinal claro da força de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Bom, aí precisaria de um tempo muito grande para todas as análises. Mas primeiro, por que que o Eduardo ficou nos Estados Unidos? Ele não ia ficar lá de empolgação, tá? Segundo, por que que o Lula fez renascer ali, ressuscitou o nós contra eles, o Brasil contra os Estados Unidos, contra o imperialismo americano, aquela historinha chata do passado que a gente sabe que não é nada disso, na verdade é organização criminosa, narcoterroristas, que como o Carvajal disse. E um ponto interessante, Pitori, o voto do Fachin. O voto do Fachin, eu não vi ninguém comentando essa história, mas para mim é muito claro, como água. Por que que ele levantou a hipótese de contra o voto do relator? Pitori, a partir do momento que você coloca nas mãos da rede social de anular, de censurar, essa nulidade, essa anulação vai para os dois lados. Nós estamos pensando só no fato da CGU apontar o que é ilegalidade da direita e eles vão lá e eles bloqueiam o conteúdo da direita. Vai vir para todo mundo. Só que a partir do momento que você dá essa liberdade para as plataformas censurar e retirar tudo que eles quiserem de circulação, basta, por exemplo, a Auriverde chegar e comunicar à plataforma. Falar, mas espera aí, esse discurso aqui do Alexandre de Moraes também está errado. Esse discurso aqui do Lula também está errado. Tendo esse amparo desse julgamento, ficaria nas mãos das plataformas. E aí que entra o X da questão. Se realmente há uma tendência da Casa Branca pelo Eduardo Bolsonaro, as plataformas iriam se posicionar ao lado de quem? Tendo o apoio desse julgamento com poderes totais às plataformas, o Fachin já entendeu. Então eles deram um cavalo de pau no julgamento porque viram que há ali um cavalo de Troia nessa decisão deles. Se a sua empresa... Que era de 14% para 15%. O evento foi bem midiático e contou com a presença do presidente Lula, que reforçou o compromisso do governo com a expansão dos biocombustíveis do país e rebateu as críticas de que a produção dos biocombustíveis possa comprometer a segurança alimentar, em especial no que tange a soja. Para entendermos com mais profundidade toda essa medida, contamos agora com a presença de Rafael Otaiano. Rafael é suplente de vereador em Vitória, no Espírito Santo, ex-diretor do Sindicato Nacional dos Transportadores, Revendedores e Retalhistas e da FECombustíveis, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes. Rafael, bom dia, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui. Rafa, seu microfone, acho que é só liberar teu microfone, por gentileza. Agora sim, Pitori, Agora obrigado sim. pelo convite, muito honrado estar aqui com você e com toda a sua audiência. E vamos falar disso aí, porque hoje em dia falar a verdade é difícil e as narrativas tentam se sobrepor à realidade. Exatamente. Rafa, minha primeira questão vai exatamente nesse sentido. Como é que essa medida do governo foi recebida pelas empresas do setor de petróleo e gás do país e também como foi recebida pelo mercado essa informação, Rafa? Olha só, Pitori, é imaginado que as empresas do setor de petróleo e gás ficariam muito chateadas com essa medida e deveriam se posicionar contra, uma vez que o combustível renovável vai tomar o lugar dessas empresas. Então é dizer que o produto delas vai diminuir enquanto os renováveis vão aumentar. Mas como no Brasil a gente já sabe que se posicionar contra o governo vai gerar conflito, isso não vai agregar para o setor. A nota do Instituto Brasileiro de Petróleo foi que o setor de petróleo e gás está a favor e apoia esta medida, inclusive apoiando a descarbonização da matriz no Brasil. O que fica muito claro aí que eles endossam a narrativa do governo, quando na verdade deveriam inclusive se colocar se opondo, mostrando aí o desenvolvimento de tecnologias e dentro da própria linha dos combustíveis derivados de fósseis, mostrar como que as novas tecnologias já agregam melhores combustíveis, né? Agora, o mercado, por outro lado, já vem com uma certa reticência. A Confederação Nacional dos Transportes já havia falado no passado que o aumento de medidas de biodiesel, no caso do diesel, podem afetar a qualidade do combustível, principalmente quando chega nessa área do inverno, nessa região, porque o combustível vai ter que atravessar o país para ser distribuído em áreas muitas vezes longe das próprias usinas. Então você tem aí uma perda de qualidade ao longo dessa cadeia logística. Então isso por si só, ainda que para alguns batam palma quando não deveriam,
outros, por outro lado, já recebem isso aí com uma certa reticência. Rafa, agora, a preocupação, eu estou me colocando na posição de consumidor, que sou, né, consumidor final. Né? A minha preocupação é com relação à qualidade. Por exemplo, eu tenho uma caminhonete diesel. Né? Como funciona o controle e a fiscalização para evitar a adulteração e as fraudes dos combustíveis? Porque quando a gente fala de biocombustível, né, de 14 para 15 no diesel, por exemplo, agora etanol de 27 para 30 na gasolina, isso certamente traz um impacto para o dia a dia do motor desse veículo, né? Esse sempre tem sido o questionamento, né, Pitoli, com relação aos testes que antecedem medidas como essa, porque o governo, ele reage ao mercado, ele não faz um alinhamento. Então você imagina o seguinte, se até então, cadê os testes que garantem essa qualidade de 15% da mistura? No passado a gente já tinha conflitos em relação a isso, justamente porque da base de quem produz o biodiesel, naturalmente faz os seus investimentos, quer a sua previsibilidade com essa mistura. Mas do outro lado, quando o governo reage e muda isso, quem consome não tem essa previsibilidade, porque o equipamento que ele comprou foi preparado até para um tipo de mistura. Agora, como será que vai reagir diante desta mudança repentina e com as variáveis todas que a gente tem no nosso país? Então você fala assim, variação de temperatura, variação do tempo desse produto, desde que ele foi produzido até a chegada, estoques desse produto. Então, assim, é difícil garantir que vai estar 100% da qualidade que saiu da usina na hora que vai chegar para o consumidor. E isso se assevera ainda mais agora, quando a Agência Nacional de Petróleo teve cortes no seu programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis, que realizava 16 mil avaliações por mês. E a última vez que isso aconteceu, nessa suspensão em 2024, teve aí um aumento de 40% nos problemas, irregularidades. E você já imagina como é que esse mercado de combustível reage quando a bandidagem quer entrar, né? E posso imaginar, Rafa, que tem uma outra questão, uma outra variável, por exemplo, para o caminhoneiro. Para quem está no dia a dia, na lida, o motor vai apresentar problema, ou uma variável aqui, outra ali. Vai ter problema, Rafa. Uma das coisas que a gente tem acompanhado no passado, e isso muito dito pelas próprias pessoas que utilizam o caminhão, é que o aumento de biocombustível muitas vezes tinha geração de um maior nível de borra ou de detritos ali justamente nessa parte de filtro, nessa parte de injeção. Então, Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma noticinha aqui no final do vídeo. Conexão política. Desaprovação. Governo Lula é desaprovado por 56,7% dos brasileiros, segundo o Paraná Pesquisas. 56,7%. Pouco ainda. 90% deveria ser. A desaprovação ao governo Lula permanece elevada e atinge 56,7% dos brasileiros, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, dia 25, pelo Instituto Paraná Pesquisa. A aprovação da gestão petista é de 39,8%, enquanto 3,5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. Em comparação ao levantamento anterior realizado em abril, desaprovação recuou 7 pontos percentuais dentro da margem de erro de 2 pontos pp. Já a aprovação subiu de 6 pontos percentuais, passando de 39 para 39,8. A avaliação continua negativa. Ao avaliar desempenho da gestão, 37,9% dos entrevistados classificam o governo como péssimo e 9,6% como ruim. A avaliação positiva divide entre o considerado governo bom, 16,6%, e ótimo, 8,8%, já 25,8% disseram enxergar a administração como regular, enquanto 1,1% não opinaram. Os dados refletem a dificuldade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em se reverter a percepção negativa do seu governo, mesmo diante das ações pontuais por paridade com medidas econômicas sociais dotadas em 2025. Metodologia da pesquisa. A levantamento ouvir
2020 eleitores de forma presencial entre os dias 18 e 22 de junho de 2025, 162 municípios de todos os estados do Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o grau de confiança da pesquisa é de 95%. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aí, ativar o sininho. Comente aí de que cidade vocês estão nos assistindo. Comente aí sua opinião sobre o nosso Brasil, o que devemos fazer para a gente melhorar. Muito obrigado a todos e até a próxima.